Estudo Bíblico no ar, a paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo ao canal. Você que já é inscrito e já está aproveitando os conteúdos aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Você que é a primeira vez aqui nesse canal, que Deus te abençoe. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Tenho certeza que Deus ele vai operar, que você vai ser edificado através desse canal. Nós estamos aqui não por uma religião, mas nós estamos aqui por uma bênção, por um nome, que é Jesus Cristo. Então, seja muito bem-vindo aqui, e hoje é o estudo bíblico Gênesis capítulo 6 e também o capítulo 7. Nós estudamos já do capítulo 1 ao capítulo 5, e hoje, como são dois temas iguais, os dois capítulos, então nós vamos emendar um no outro, é o capítulo 6 juntamente com o capítulo 7. Que você possa ser abençoado nesse vídeo, que você possa ser abençoado nesse canal e que Deus possa edificar a sua fé através desse canal. Eu quero também compartilhar com você, se você tem vontade de começar a pregar e não sabe como e não sabe montar esboço, na descrição desse vídeo aqui embaixo, você pode clicar aí no link e lá eu vou te ensinar a pregar, lá eu te ensino a fazer esboço, vou te ensinar a desenvolver uma pregação para você iniciar o seu chamado. Então, aqui abaixo tem esse link para que você possa entrar lá. E também tem um link abaixo desse link, tem um outro link onde eu te dou 10 esboços prontos para você começar a estudar e pregar, tá? Então, vai lá, clica no link e adquira já o seu pacote no nome do Senhor Jesus. Gente, também quero apresentar 3 membros novos aqui, né? 3 novos inscritos deste canal. Um é o Kleber, seja muito bem-vindo, Kleber, neste canal. Quero apresentar também a vida da Ione. Deus abençoe, Ione, seja muito bem-vindo a esse canal. E ao Lorenzo, seja muito bem-vindo. O nome de vocês já estão aqui nesse papel. E aqui, ó, eu tenho o óleo da unção, aonde tem muitos nomes que eu oro aqui todos os dias. Então, eu vou alvejar o nome desses 3 novos membros aqui também, ó, para que eu possa orar por vocês todos os dias, para que vocês sejam abençoados. Está aqui, está alvejado, e que Deus possa abençoar. Sejam muito bem-vindos nesse canal. Amém? Vamos começar o nosso estudo de hoje. Está muito legal, está muito impactante. E o tema de hoje é a arca que salva. Todo mundo conhece essa história, né? Desde as criancinhas até os mais velhos conhecem a história da arca de Noé. Mas tem uma lição muito generosa aqui que Deus nos deixou nesse episódio que aconteceu no mundo. E no capítulo 6, no versículo 1 de Gênesis, vai dizer assim, ó: sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, nasceram-lhes filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Aqui é um embate bem rápido, a gente não é a nossa prioridade estudar sobre isso, mas há grandes contradições, há grandes enigmas, né, sobre quem eram aqui os filhos de Deus. Alguns estudiosos falam que era o descendente de Sete, né, um dos filhos lá, né, de Caim, e alguns falam que eram os anjos, né? Os filhos de Deus eram os anjos. Mas embora não haja uma certeza e absoluta sobre quem realmente eram esses filhos de Deus, a gente vê que no capítulo 6 a maldade começa a se multiplicar, tá? Olha o que diz no capítulo de número 4. Naqueles dias os nefilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram os filhos, esses nefilins eram valentes, os homens de renome da antiguidade. Então aqui são 2 povos, os filhos de Deus, os nefilins, aonde nós em uma outra oportunidade vamos estudar mais a fundo sobre este povo. E aí no capítulo de número 6 começa um grande impasse da humanidade, né? No versículo de número 6, aliás, diz assim, ó: então o Senhor arrependeu-se de fazer o homem, né, na terra, e isso lhe pesou o coração. Muita gente vai perguntar, mas Deus ele se arrepende? Deus ele muda de ideia? A verdade é que existe um linguajar, uma maneira de falar, que ela se chama antropocentrismo, que quer dizer que é quando o homem fala diante do seu sentimento.
tá? Então, a linguagem antropocêntrica é quando o homem ele vai expressar, ele vai passar para nós aquilo que ele está sentindo de uma maneira humana, para que a gente possa entender. Então, quando Moisés aqui ele escreve que Deus se arrependeu, na verdade não é que Deus ele se arrepende de algo, né? Mas é uma linguagem antropocêntrica para que a gente possa entender o que estava passando ali naquele momento, que estava acontecendo naquele momento. Isaías fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, haveria uma grande contradição se Deus se arrependesse aqui no capítulo de número 6. Mas é uma linguagem antropocêntrica, o antropocentrismo, para a gente entender o que estava acontecendo naquele momento, tá? Aí no capítulo de número 8, a Bíblia diz assim: Noé, porém, encontrou a graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, encontrou a graça aos olhos do Senhor. Muito interessante, porque dentro de toda uma humanidade corrompida, ainda tinha um homem que achou graça diante do Senhor. Ainda tinha um homem que o Senhor olhou e viu que era diferente. Quem sabe no meio dessa família não seja você, né? Esse homem diferente, porque dentre todas as famílias Deus sempre escolhe um como promessa. Quem sabe hoje nessa casa não é você, né, que é essa pessoa diferente. Então Deus encontrou graça aos olhos de Noé e por conta disso Deus não destruiu toda a humanidade. Aí no versículo de número 14 diz assim: constrói uma arca de madeira de gofer, faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. E a partir do versículos 15 até o 22, Deus ele vai dar as instruções de como seria a arca, quantos metros de comprimento, quantas portas, quantas janelas, enfim, Deus ele vai dar todas as instruções para que Noé fizesse a arca. Aí no capítulo já de número 7, no versículo 1 diz assim: depois disso, ou seja, depois de Noé ter construído a arca, o Senhor falou a Noé: entra na arca, tu e toda a sua família, pois tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Mas interessante aqui é que a gente vê que assim como Jó, ele era um homem justo, reto, íntegro, se desviava do mal, assim a gente vê também que Noé foi chamado de justo pelo próprio Deus. Só que assim como Jó foi achado justo, a família de Jó não foi poupada. Só foi poupada a mulher, mas os filhos de Jó todos morreram. Aqui não. Aqui Deus ele vai poupar toda a família de Noé, porque existem dois ensinamentos aqui. Primeiro ensinamento aqui, em Gênesis capítulo 7, a história de Noé vai nos ensinar que através de uma promessa sobre a nossa vida, toda a nossa casa pode ser salva. Pastor Mateus, então por que aqui Deus também não poupou os filhos de Jó? Porque tudo tem um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Romanos 8:28. E a Bíblia também diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Tá? Então, tudo que Deus faz é bom, embora seja ruim para nós. Embora para nós às vezes soe como ruim, soe como dor, mas para Deus é tratamento. Tá? Então, aqui por causa de Noé, toda a família foi salva. Aí a gente vai ver no versículo, já lá embaixo, no versículo de número 21, né, Deus ele vai mandar o dilúvio, e quando ele manda o dilúvio, a gente vai ver que as águas começam a entrar, as águas começam a crescer, e olha isso que interessante, no versículo 21, e morreu toda criatura que se move sobre a terra, todas as aves com gado, animais selvagens, todos os animais pequenos que vivem na terra e toda a humanidade. Morreu tudo que tinha fôlego de vida e o sopro de vida em suas narinas. Tudo que havia em terra seca. Morreu tudo, ou melhor, quase tudo. Porque no versículo de número 17 diz assim, ó: durante 40 dias o dilúvio veio sobre a terra, as águas aumentaram, levantaram a arca que se elevou acima da terra. Certo? Então, no 21, a Bíblia mostra que tudo morreu, mas na verdade não é tudo. Foi quase tudo, os animais, a humanidade, só que dentro da arca tinha alguém que estava salvo. Dentro da arca tinha uma família que estava salva. Sabe por quê?
porque Noé foi obediente. Então a palavra de hoje é que a obediência pode te salvar. E a arca, como está no título do vídeo hoje, a arca que salva. A arca hoje é a obediência. Quando você obedece a Deus, você tem a vida eterna. É por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida em abundância. Amém? É como está escrito lá também em João 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenham vida e vida em abundância. Então, quando você tem a obediência, quando você acredita, tem fé, obedece as promessas, os mandamentos do Senhor, você tem uma arca que te salva. Essa arca hoje não é mais a arca de madeira, de betume. Essa arca hoje, ela é a obediência. Através da sua obediência, você e sua casa será salvo. Amém? Hoje foi o estudo bíblico de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Eu te espero aqui até amanhã, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.